Você já questionou algo tão profundo que até sua fé pareceu desaparecer? Já olhou para o impossível e sentiu que precisava ver para acreditar? No coração da história cristã existe um homem marcado pelo ceticismo, um discípulo chamado Tomé. Chamado pelos outros de incrédulo, sua dúvida não era fraqueza, mas um anseio ardente por verdade, uma necessidade de tocar, sentir, compreender. Ele não se contentava com palavras ou promessas. Ele precisava de evidência concreta. Antes de mergulhar na história de Tomé, eu quero que você faça uma pausa e reflita. Você já duvidou daquilo que mais acreditava? Hoje, vamos descobrir como a fé pode nascer da dúvida mais profunda. Mas antes de começar, clique em inscrever-se. Ative o sininho e junte-se a nós nesta jornada sombria e reveladora da Palavra Viva. Não perca nenhum detalhe, porque cada instante dessa história vai desafiar o que você pensa sobre fé e coragem. Entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, Tomé não se destacava por eloquência ou liderança visível. Mas havia algo nele que o diferenciava: coragem silenciosa. Quando Jesus anunciou que voltaria à Judéia para visitar Lázaro, os discípulos tremeram diante do perigo, sabendo que a morte rondava seu mestre. Então, com uma sinceridade que poucos ousariam, Tomé declarou: "Vamos também nós, para morrermos com ele." Essas palavras revelam um espírito firme, pronto para enfrentar a morte por fé, mesmo quando o medo dominava os outros. Aqui não há dúvida. Há lealdade e compromisso extremo. Mas o que solidificou a fama de Tomé foi algo que viria depois, algo que mudaria sua vida para sempre. Após a crucificação de Cristo, o mundo de Tomé desmoronou. O mestre que realizava milagres e proclamava o reino de Deus foi brutalmente açoitado e pregado numa cruz. Para Tomé, o desespero não era apenas pela perda física, mas pela ruptura de todas as expectativas. Como poderia aquele que dominava a vida e a morte ser vencido pela morte? Ele se afastou. Diferente de Pedro ou João, que permaneceram próximos da cruz, Tomé escolheu a solidão. Ele precisava processar sua dor, confrontar suas próprias dúvidas e entender como aquilo poderia ter acontecido. A ausência do apóstolo não é sinal de fraqueza. É o reflexo de alguém que leva a fé a sério, que exige respostas tangíveis antes de se entregar completamente. O primeiro dia da semana trouxe um evento extraordinário. Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos reunidos. Paz e transformação encheram o espaço, mas Tomé não estava lá. Não testemunhou o milagre com seus próprios olhos. Não sentiu a presença física do Cristo ressuscitado. Quando soube pelos outros, sua resposta não foi emoção, mas resolução firme. A menos que eu veja nas suas mãos a marca dos cravos, e coloque meu dedo na marca dos cravos, e coloque minha mão no seu lado, não acreditarei. Essas palavras não foram um mero desafio. Elas carregavam peso de desespero, trauma e desejo sincero de verdade. Tomé não rejeitava a fé. Ele recusava aceitar algo que abalaria o núcleo de sua vida sem prova concreta. Cada dúvida sua era uma exigência de encontro direto com a realidade divina, uma busca por confirmação do que parecia impossível. 8 dias depois, ele finalmente teve o que buscava. As portas estavam trancadas, mas Jesus apareceu, sobrenatural e sereno. Olhando diretamente para Tomé, ele disse: "Estenda seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão aqui e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Naquele instante, o ceticismo encontrou sua resposta. A fé de Tomé se transformou em confissão absoluta: "Meu Senhor e meu Deus." Essas palavras não foram apenas aceitação, foram um reconhecimento pleno da divindade e poder de Cristo, um marco que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Jesus então deixou uma lição eterna: "Porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram." Tomé não era apenas o discípulo da dúvida. Ele se tornou o símbolo de que a fé verdadeira pode nascer da busca sincera, de que questionar não é fraqueza, mas caminho para a revelação.
A jornada dele mostra que, mesmo na escuridão da dúvida, a luz da verdade divina pode se revelar de forma poderosa e transformadora. Após a crucificação, o mundo de Tomé estava em ruínas. Não era apenas a morte de seu mestre que pesava sobre ele, mas a devastação de todas as expectativas que o haviam sustentado. O Messias, que andava entre eles curando doentes, expulsando demônios e proclamando a libertação, havia sido derrotado pela própria morte. Ele se afastou, retirando-se da reunião dos discípulos, como se o silêncio pudesse ajudá-lo a compreender a magnitude do que acontecera. O que antes parecia impossível, agora parecia cruelmente real. Como poderia a esperança sobreviver àquilo que parecia um fracasso absoluto? Tomé sempre buscou provas tangíveis, e diante do túmulo selado e da ausência do corpo de Cristo, nada havia que pudesse confortá-lo. Sua fé, sólida em aparente lealdade, tremia frente à evidência da morte. Não era descrença vazia, mas uma necessidade profunda de conexão real com o divino. Ele queria tocar, sentir, ter certeza. Cada palavra dos outros apóstolos soava incompleta. Nenhuma poderia substituir o contato físico com aquele que ele amava e seguia. Enquanto os outros discípulos se reuniam em uma casa trancada, dominados pelo medo das autoridades judaicas, Tomé permanecia isolado. O silêncio de seu coração refletia a luta interna. Desejo de acreditar versus necessidade de comprovação. O mundo que ele conhecia havia desaparecido. A fé que antes o guiava parecia insuficiente diante do mistério da morte do Cristo. Quando finalmente ouviu sobre a aparição de Jesus aos outros discípulos, sua reação foi clara, firme, quase como um manifesto. A menos que eu veja nas suas mãos a marca dos cravos e coloque meu dedo na marca dos cravos e minha mão no seu lado, não acreditarei. Cada palavra carregava peso de dor, de medo, de exigência por verdade concreta. Tomé não rejeitava Deus. Rejeitava qualquer falsidade, qualquer ilusão que pudesse enganá-lo novamente. Ele exigia experiência direta, não apenas relato de terceiros. Sua fé não se limitava a aceitar histórias. Ela precisava do toque, do contato com o milagre, da confirmação palpável de que Cristo estava vivo. O isolamento de Tomé não era passividade. Era reflexão, processamento de trauma e, acima de tudo, busca por compreensão absoluta. Ele enfrentava um conflito que poucos poderiam entender: acreditar sem provas ou permanecer na dúvida que consumia a alma. Cada dia que passava, aumentava a tensão interna, transformando o discípulo corajoso em um homem dividido entre esperança e incredulidade. O primeiro encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado aconteceu sem ele. Ele ouviu dos outros, viu seu entusiasmo, sentiu a alegria coletiva. Mas nada disso tocou o vazio dentro de si. Como poderia celebrar algo que não presenciara? A dúvida se tornava não apenas uma barreira mental, mas um campo de batalha espiritual. Tomé estava frente a frente com a necessidade de escolher entre confiar na fé dos outros ou exigir a confirmação direta do próprio Cristo. Essa batalha interna não era fácil. Cada memória da crucificação queimava em sua mente. Os açoites, a humilhação, a cruz. Ele lembrava do Mestre dizendo palavras de amor e ensinamento, e agora tudo parecia perdido, exceto a necessidade de certeza. 8 dias depois, o impossível aconteceu. As portas estavam trancadas, mas Jesus apareceu, sobrenatural, sereno. O olhar de Tomé encontrou o Mestre. Não houve repreensão. Apenas um convite direto àquilo que ele mais desejava. Estenda seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão aqui e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Nesse momento, o conflito interno atingiu seu clímax. A dúvida, que havia sido o peso de sua alma, finalmente encontrou resposta. Cada ferida de Cristo tornava-se prova. Cada marca nas mãos e no lado era a confirmação que Tomé buscava. O homem que antes hesitava, que exigia evidência, agora se encontrava diante da verdade inquestionável.
e seu coração explodiu em confissão absoluta. Meu Senhor e meu Deus! Tomé não era apenas o apóstolo que duvidava. Ele era a encarnação da busca por verdade, da fé que precisa ser experienciada para ser plenamente aceita. Sua dúvida não o destruiu. Ao contrário, a transformou em convicção. E a experiência direta com Cristo mudou sua vida para sempre. Aquele que duvidou se tornou símbolo da fé que não se contenta com palavras, que exige encontro com a realidade divina. E a lição deixada por Jesus ecoa até hoje. Porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé, no silêncio de sua dúvida, descobriu que a fé verdadeira é forjada na busca sincera, nas perguntas difíceis e na coragem de enfrentar a própria incredulidade. A dúvida de Tomé não foi o fim de sua história. Foi apenas o prelúdio de uma transformação profunda e irrevogável. O homem que exigia provas tornou-se testemunha viva do poder da ressurreição. Cada toque nas feridas de Cristo não apenas apagou a incredulidade, mas acendeu um fogo ardente dentro de seu coração. Após o encontro com o Mestre ressuscitado, Tomé compreendeu que a fé não se limita à certeza visual. Ela se manifesta na coragem de proclamar a verdade, mesmo quando o mundo parece hostil. O discípulo que antes se isolava em dúvida agora carregava a responsabilidade de espalhar o Evangelho para além das fronteiras de Jerusalém, seguindo a ordem que Jesus havia dado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tomé não hesitou. Ele deixou para trás o conforto da familiaridade e embarcou em uma jornada que desafiaria sua coragem, fé e resistência. Segundo tradições antigas, sua rota missionária o levou por regiões que hoje conhecemos como Pérsia e territórios influenciados pelo zoroastrismo. Ali, enfrentou culturas enraizadas em crenças fortes e antigas, onde o monoteísmo cristão se chocava com sistemas religiosos profundamente estabelecidos. Mas Tomé não recuou. Ele falava com firmeza, pregava com paixão, tocava corações com a verdade de Cristo. Sua fé transformada não tinha espaço para hesitação. Ele demonstrava a cada palavra e milagre que aquele que duvidou havia sido escolhido para se tornar um pilar da propagação do Evangelho. O episódio mais notável de sua missão está ligado à Índia, onde, segundo relatos da tradição, chegou por volta de 52 d.C. A região costeira de Kerala recebia mercadores do Império Romano, e foi através dessas rotas que Tomé trouxe o Evangelho ao subcontinente. Ele enfrentou uma cultura profundamente enraizada em religiões como o hinduísmo e o budismo, mas com ousadia começou a pregar. A mensagem de um Deus único contrastava fortemente com crenças locais, mas Tomé não se intimidou. As histórias de sua pregação falam de conversões, de curas e de milagres que deixavam o povo em admiração. Relatos sugerem que ele converteu membros da realeza local, estabeleceu comunidades cristãs e construiu igrejas, transformando lentamente a paisagem espiritual da região. O impacto de sua missão na Índia permanece até hoje, refletido na presença histórica do cristianismo em Kerala e Tamil Nadu, onde as comunidades cristãs reconhecem Tomé como seu fundador espiritual. Mas a missão de Tomé não foi fácil. A resistência veio de todos os lados. Líderes religiosos locais viam sua pregação como uma ameaça direta às crenças tradicionais e à rígida hierarquia de castas. Os brahmanes e governantes locais tentaram intimidar e perseguir o apóstolo, mas sua fé não vacilou diante da oposição. Mesmo quando confrontado com violência e hostilidade, Tomé permaneceu firme. Cada desafio era enfrentado com a mesma determinação que havia demonstrado ao declarar: "Vamos também nós para morrermos com ele." Agora, a morte que antes parecia distante não o assustava mais. Sua fé havia sido provada, sua dúvida havia sido transformada, e seu compromisso com o Evangelho era inquebrantável. Ele estava pronto para enfrentar qualquer adversidade, qualquer ameaça, qualquer dor, para que outros pudessem conhecer a verdade.
A jornada de Tomé ilustra a profunda transformação de um homem que, da dúvida, passou a ser um farol de fé. O discípulo que exigia provas concretas não apenas encontrou a confirmação que buscava, mas se tornou um exemplo vivo do poder da ressurreição e da coragem que nasce da fé verdadeira. Sua história nos desafia a refletir. Até que ponto nossa fé é testada? Estamos dispostos a deixar para trás o conforto, enfrentar perseguição e caminhar por territórios desconhecidos para proclamar a verdade que transformou nossa própria vida? Tomé não apenas encontrou respostas. Ele se tornou uma prova viva de que Deus transforma a dúvida em força e a hesitação em ousadia. Tomé não se limitou às terras que pisou. Sua presença reverberou através de palavras, histórias e textos que atravessaram séculos. Entre esses relatos, 2 se destacam: o Evangelho de Tomé e os Atos de Tomé. Embora não façam parte do cânone bíblico, oferecem pistas fascinantes sobre a percepção do apóstolo e sua influência no cristianismo primitivo. O Evangelho de Tomé, datado do século II, é uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Não segue a narrativa tradicional da vida de Cristo. Em vez disso, apresenta ensinamentos diretos e enigmáticos, muitas vezes voltados para o conhecimento secreto, a gnose, como caminho para a salvação. Descoberto em 1945 nos manuscritos de Nag Hammadi, no Egito, o texto surpreendeu estudiosos pelo estilo único e pela ausência de relatos sobre morte ou ressurreição de Jesus. Ele sugere que Tomé recebeu ensinamentos exclusivos do Mestre, um privilégio que reforçava a imagem de um discípulo profundo e dedicado à compreensão da verdade divina. Mas a igreja primitiva rejeitou este evangelho. Seu conteúdo divergia da doutrina central, promovendo uma visão esotérica que não se alinhava aos ensinamentos apostólicos. Ainda assim, o Evangelho de Tomé revela um apóstolo que buscava verdade direta e conhecimento profundo, alguém que não se contentava com fé superficial. Já os Atos de Tomé, do século III, fornecem um relato detalhado de suas viagens missionárias, sobretudo na Índia. Eles narram milagres, curas, exorcismos e até ressurreição de mortos, reforçando a imagem de um homem guiado pelo poder divino. Em um dos episódios mais impressionantes, Tomé é encarregado de construir um palácio para um rei, mas em vez disso utiliza os recursos para ajudar os pobres. Quando o governante descobre, inicialmente reage com fúria. Mas uma visão celestial revela a profundidade da mensagem cristã, levando-o à conversão. Ele transformou o que começou como dúvida em fé viva, provando que Deus pode utilizar aqueles que ainda não compreendem totalmente seu plano para realizar obras extraordinárias. Tomé tornou-se símbolo de perseverança. Ele mostra que a dúvida não precisa ser o fim, mas o início de um caminho para uma fé mais profunda. A história do apóstolo desafia cada um de nós. Até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos? Quão firme é nossa fé quando confrontada com oposição, risco e até mesmo a morte? O apóstolo que exigiu tocar Cristo para crer agora inspira milhões que nunca o viram, mas ainda assim confiam na verdade do Evangelho. Seu martírio não foi apenas um fim, foi a eternização de sua fé, um testemunho de que Deus transforma medo e dúvida em coragem e determinação. O homem que caminhou pela escuridão da incerteza mostrou ao mundo que a fé verdadeira é inabalável e se manifesta plenamente na ação, mesmo diante da morte. Tomé, o apóstolo que começou sua jornada marcado pela dúvida, terminou sua história como um símbolo de fé inabalável e coragem absoluta. Sua vida nos desafia a contemplar a própria essência da crença. Fé que não se limita à palavra alheia, mas que exige encontro, experiência e entrega total. Cada capítulo de sua existência, desde a hesitação diante da ressurreição até o martírio na Índia, é um lembrete de que a fé não se constrói sem confronto, sem dor e sem questionamento profundo. Para o cristão moderno, Tomé é mais que um personagem do passado. Ele representa aqueles momentos em que somos confrontados com a incerteza,
com circunstâncias que parecem desafiar a lógica, a razão e até mesmo nossas próprias convicções. Quantas vezes exigimos sinais, provas ou confirmações antes de acreditar? Tomé nos ensina que não há vergonha na dúvida, mas há glória na busca sincera e na entrega completa quando a verdade se revela. A história do apóstolo transcende culturas e épocas. Na Índia, ele é lembrado como fundador espiritual de comunidades cristãs centenárias. No Ocidente, é citado como exemplo de coragem, fidelidade e transformação espiritual. Seu legado nos convida a refletir sobre como respondemos aos desafios da fé, às perseguições, às críticas e às pressões sociais. Tomé mostra que a verdadeira fé não é passiva. Ela se manifesta em ação, em compromisso e, quando necessário, em sacrifício. A lição mais profunda de Tomé não está apenas na dúvida ou no martírio, mas na transformação que a fé produz. O homem que precisou tocar as feridas de Cristo para crer tornou-se instrumento da própria mensagem que antes questionava. Ele viajou terras desconhecidas, enfrentou reis, sacerdotes e sistemas religiosos opressivos e ainda assim manteve a integridade de sua missão. O impacto de sua vida continua vivo. Cristãos que nunca o viram em lugares distantes podem encontrar na história de Tomé inspiração para perseverar, para acreditar sem ver e para se entregar totalmente à fé. Sua narrativa nos confronta com perguntas profundas. Até que ponto estamos dispostos a nos entregar por aquilo em que acreditamos? Que provas ou sinais realmente precisamos antes de dar nosso coração a Deus? Tomé nos lembra que a fé não é ausência de dúvida, mas coragem de persistir mesmo diante dela. Além disso, seu legado missionário evidencia que a mensagem de Cristo não se limita a uma cultura, um idioma ou um território. A fé verdadeira ultrapassa fronteiras e toca vidas independentemente de crenças anteriores, hierarquias sociais ou tradições enraizadas. Tomé nos mostra que a transformação começa quando permitimos que Deus nos use, mesmo quando a caminhada é dolorosa e o sacrifício inevitável. Som de vento, eco de sinos, música solene suavizando. Hoje, enquanto refletimos sobre sua vida, somos chamados a considerar nossas próprias jornadas espirituais. As dúvidas que enfrentamos, as provas que exigimos e os obstáculos que nos assustam não são sinais de fraqueza, mas convites à profundidade da fé. Tomé nos ensina que cada questionamento pode se tornar um ponto de virada, e que cada desafio enfrentado com coragem fortalece a crença e aprofunda o relacionamento com Deus. Seu legado permanece como um farol. Mesmo aqueles que duvidam, que hesitam ou que enfrentam perseguição, podem se tornar testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. O homem que uma vez buscou provas tangíveis agora inspira milhões que jamais tocarão as feridas de Cristo, mas que ainda assim confiam plenamente em sua palavra. A história de Tomé não é apenas antiga, ela é eterna. Ela ecoa em cada coração que busca verdade, coragem e fé inabalável. Que possamos aprender com Tomé que a dúvida não é o fim, mas o início de uma fé mais profunda. Que cada desafio em nossas vidas seja encarado com coragem e cada provação sirva para fortalecer nossa confiança em Deus. E que, assim como Ele, possamos nos tornar instrumentos vivos da mensagem de Cristo, mesmo quando enfrentamos escuridão, incerteza e sacrifício. E agora, depois de conhecer a jornada de Tomé, eu te pergunto: onde você está na sua própria caminhada de fé? Você espera provas ou se entrega de coração aberto? Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e ajude outros a refletirem sobre suas próprias dúvidas e convicções. Não esqueça de curtir e se inscrever, porque aqui no Dark Palavra Viva, cada história bíblica revela algo profundo e transformador para a sua vida. Que Deus abra sua mente e fortaleça sua fé. Até o próximo relato.